Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. O que fazer quando as promessas de Deus estão se demorando a cumprir? Vamos ver logo após a vinheta. Nesse momento de espera, é muito importante você não desistir, você ter paciência e ficar atento à voz do nosso Senhor. Vamos ao tema. Aguardando Deus responder e cumprir as suas promessas. Nosso texto base está em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, que diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O que fazer? Como aguardar? Como esperar Deus cumprir a promessa dele? E muitas vezes Deus está agindo no silêncio, e isto leva muitas pessoas a desistirem de seus sonhos, a desistirem das promessas que Deus fez. Vamos ver Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Outras versões falam que trabalha a favor daqueles que nele confia. É preciso, é importante você continuar perseverando em confiar no Senhor, em esperar a promessa de Deus se cumprir. Aí a gente olha, mas será que Deus, quando está em silêncio, será que sou eu que não estou conseguindo ouvir Deus falar comigo? Será que na minha precipitação, será que na minha ansiedade eu não estou conseguindo ver Deus agir? Deus, ele tem 3 tipos de resposta para o ser humano. A primeira é sim. Vamos lembrar de Ana. Ana, ela viveu um tempo muito difícil. Ela foi aos pés do Senhor, ela foi até mesmo julgada, foi até mesmo tida por uma mulher bêbada. E olha, Deus deu a ela uma resposta positiva. Deus concedeu a Ana o pedido dela. 1 Samuel 1:20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Então nós vemos que Deus, ele é um Deus que fala assim, mas Deus também é um Deus que pode dizer não. Deus é soberano, e toda vez que eu lembro deste não de Deus, eu lembro quando Deus disse não ao apóstolo Paulo, segundo Coríntios 12:9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É Paulo falando para nós, olha, quando Deus disser não, tenha certeza que Ele te sustenta, tenha certeza que Ele te ajuda, tenha certeza que Ele é contigo. Agora, o principal, Deus sabe o que é melhor para você. Deus disse não para Paulo, para que Paulo não se exaltasse, para que Paulo não fosse orgulhoso, para que Paulo não se perdesse sendo um homem arrogante, porque o Senhor abomina o soberbo. O Senhor, ele não tem prazer naquele que é arrogante. E Deus tinha mostrado para Paulo o céu de glória. Deus tinha falado com Paulo, e isto era suficiente para Paulo entender que Deus estava agindo a favor dele, mesmo com o não. E outra resposta de Deus: espere, aguarde, ou o próprio silêncio de Deus. E agora, nesses momentos, o que fazer? Como proceder para que não desistamos? Não podemos enfraquecer, não podemos recuar, porque Deus é fiel. Deus, ele cumpre as suas promessas. Hebreus 10:38 e 39. Mas o justo viverá pela fé.
Contudo, se retroceder, se voltar atrás, minha alma não se agradará dele. Você, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Nós seguimos avante, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor nos sustenta. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todos os propósitos debaixo do céu. Eu preciso ter isto muito claro na minha vida. Existe um momento que Deus age a meu favor. E a Bíblia, ela nos mostra que Deus usou o silêncio após ter feito promessas para vários servos dele. Vamos começar com Abraão. Quando Abraão tinha 75 anos, o Senhor prometeu a ele que lhe daria um filho. Vamos ver Gênesis 15, verso 1, verso 4 e verso 6. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aí olha que interessante. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, a Abrão, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Este será o teu herdeiro. Abrão, ele pensou que, como ele não tinha filhos, que o mordomo dele, Eliezer, seria o herdeiro dele. Deus disse que não, que quem seria o herdeiro dele seria aquele que das entranhas dele saísse. E sabe o que Abraão fez? Continuando o versículo: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. É importante nós crermos, é importante nós perseverarmos em crer no Senhor. É importante nesse tempo de espera nós estarmos com os nossos olhos fixos no Senhor Jesus. Essa promessa de Deus a Abraão levou 25 anos para se cumprir, mas ela se cumpriu. Gênesis 21:5 diz assim: Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Ela se cumpriu. Sabe o que aconteceu? Um dos maiores perigos aconteceu com Abraão. Quando nós estamos esperando o cumprimento da promessa, nós precisamos ser perseverantes. Nós não podemos nos precipitar. Enquanto Abraão e Sara aguardavam, eles se precipitaram. Eles viram que o corpo deles estava envelhecendo. Sara olhou para si e viu que ela não tinha mais hormônios para uma gestação. E o que ela fez? Ela se precipitou. Provérbios 14:29. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. Não podemos nos precipitar. O que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Gênesis 16:3 e 4 mostra a consequência que Sara e que Abraão tiveram por causa da precipitação. Vamos ver? Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Ela se achou maior do que a senhora dela. Ela se achou melhor do que Sara, porque ela estava grávida. Consequência da precipitação. Mas Eclesiastes capítulo 8, verso 6 fala: pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Eu não posso correr esse risco, porque se eu estou sofrendo, esperando alguma coisa no Senhor, se eu me precipitar, o sofrimento será muito maior. Vamos ver outro personagem? Você lembra de Lázaro? Lázaro, ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E Lázaro adoeceu. Marta e Maria mandaram chamar a Jesus. João 11:3 diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Oh, Jesus maravilhoso! Elas esperavam que Jesus, ao ouvir aquela notícia, fosse rápido até onde Lázaro estava.
Mas ao ouvir, Jesus não foi imediatamente e Lázaro morreu. Quando Jesus chegou onde Lázaro estava, já fazia 4 dias que ele estava morto. João 11:17 diz assim: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Olha, um perigo que nós corremos quando nós estamos esperando a promessa de Deus se cumprir. Quando nós estamos vivendo no momento do esperar, no momento do silêncio de Deus. Sabe que perigo é? É deixar de crer no Deus do impossível, deixar de crer que Deus pode transformar toda a situação. Nós corremos o risco de naufragar na fé. João 11:32 fala assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria estava sem esperança. Ela estava diante do autor da vida e ela estava sem esperança. Ela deixou de crer no Deus do impossível. Mas olha o que Jesus fala para ela, João 11:40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? É assim que o Senhor fala para nós. Precisamos crer, estamos numa caminhada. A promessa de Deus vai se cumprir, mas é no tempo de Deus. Vamos ver outro personagem que também esperou muito para que a promessa de Deus se cumprisse? Noé. Deus mandou Noé fazer uma arca para que ele e a família dele fosse salva, porque os outros não queriam saber da salvação. E sabe o que aconteceu? A arca ficou pronta e Noé e a família dele entrou. Gênesis 7:1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Nós passamos pelo tempo da espera. E você vê que quando Deus fala para Noé, Deus testifica para Noé que Noé era um homem justo. Nós podemos olhar para nós. Noé, ele vivia diante de uma geração perversa, diante de uma geração que não queria saber de Deus, que queria viver segundo os desejos dos seus corações. Aí eu olho para você e eu te pergunto: o que Deus tem falado de você? Será que Deus olha para você e fala assim: olha, Jesus, este é justo. Olha, Jesus, tu morreste na cruz do Calvário por ele e ele está perseverando em te servir, em te seguir. Ele é um homem justo porque foi justificado por Cristo. Ou será que você está desanimado? Ou será que você está murmurando? Ou será que você está se precipitando na espera de que as promessas de Deus se cumpram em sua vida? Será que você está aguardando? Porque pode aguardar, porque Deus é fiel para cumprir. Vamos ver? Gênesis 7:11, olha o que diz. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. É a água de cima, era a água de baixo e inundou-se, veio o dilúvio e Noé ficou muito tempo dentro da arca, cerca de 370 dias, mais de um ano. E é interessante que a gente vê que ele ficou e Deus não ficava falando com ele, porque a Bíblia não registra isso. Gênesis 8:13 diz assim: e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Olha que tremendo! Noé olhou, a terra estava enxuta. Você acha que Noé se precipitou e logo foi saindo da arca? Não. Noé esperou Deus falar com ele. E olha, no mês primeiro, Noé, quando ele viu, ele ficou esperando Deus falar com ele. Sabe quando que Deus foi falar com ele? No mês segundo. Gênesis 8:14-16. Olha, nós precisamos entender isso. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Quanto tempo que Noé ficou lá?
Não foi pouco, 370 dias aproximadamente, como diz os historiadores, é muito tempo. E Noé não ficou sendo paparicado por Deus, não. Toda hora ele querendo desistir e Deus tinha que mandar alguém para que ele se fortalecesse. Não foi assim que aconteceu. Noé esperou Deus falar com ele para ele poder sair da arca. E a gente vê que Deus, ele falou e Noé foi abençoado por Deus. Vamos ver um outro personagem, Davi. Davi foi ungido rei de Israel, foi o segundo rei de Israel, ele era jovenzinho. Ele esperou 18 anos para assumir o trono. Ele não foi numa espera fácil, não. Essa espera foi uma espera complicada, foi uma espera difícil. Davi foi perseguido pelo rei Saul até a morte do rei Saul. Mas durante o tempo da espera, Davi, ele desfrutou da proteção de Deus, ele desfrutou da direção de Deus, do cuidado de Deus. Ele sabia que Deus estava sustentando ele. Ele sabia que a promessa que Deus havia feito iria se cumprir, mas seria no momento de Deus. Você acha que o coração de Davi não se perturbou, não se angustiou, não ficou agitado? Ficou. E a Bíblia nos mostra isso. Por isso que nós precisamos aprender a confiar, aprender a acalmar o nosso coração, a aprender a estar diante de Deus, confiando plenamente que aquele que fez a promessa vai realizar. Salmo 42, verso 5, para você ver a situação de Davi. Por que estás assim tão abatido, a minha alma? Davi estava em perseguição, ele estava sendo perseguido. Aí ele fala para ele assim: por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Davi sabia que ele precisava esperar. Davi sabia que ele precisava confiar. Davi sabia que o Todo-Poderoso que fez a promessa para ele era fiel para cumprir. Hoje a gente vê que por vivermos nessa sociedade imediatista, nós não queremos esperar nem um minuto. Nós queremos que seja no nosso tempo e se demora, nós achamos que não vamos conseguir, que não vamos suportar. Mas olha o que Davi fez. Davi convidou a alma dele para estar sossegada. Davi falou para a alma dele: não esteja abatida não, minha alma. Confia no Senhor. A gente vê que é muito lindo a gente entender que Deus tem o tempo dele para todas as coisas. Abraão esperou 25 anos. Marta e Maria foi pouco, foi 4 dias. Mas com o irmão morto, elas passaram pelo dissabor, pela angústia, pela tristeza da morte de Lázaro. Noé já foi aproximadamente 370 dias. E Davi? 18 anos. Mas sendo perseguido, cruelmente pelo rei Saul. Nesses momentos, nós precisamos aquietar o nosso coração, como fez o rei Davi. Nós precisamos não nos precipitarmos para não termos as consequências como fez Abraão e fez Sara. Nós precisamos confiar, esperar em Deus. Nós precisamos querer ouvir a voz de Deus para tomarmos a decisão. A gente vê que enquanto Deus não está respondendo, muitas das vezes é porque nós não estamos conseguindo ouvir a resposta de Deus. Nós estamos na inquietação, nós estamos na ansiedade e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus desse jeito. Mas uma coisa você tenha certeza: enquanto você está esperando a promessa de Deus se cumprir na tua vida, saiba, Deus ouve a sua oração. Salmo 34, verso 17, Davi fala assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Esse é o nosso Deus. Precisamos estar confiantes no Senhor, precisamos aguardar o agir de Deus, precisamos entender que Deus tem o tempo dele, o tempo de Deus é perfeito. Por isso eu não posso desanimar, por isso eu não posso desistir, por isso eu não posso retroceder. Ao contrário, Isaías capítulo 30, verso 17 diz: com efeito, assim diz o soberano Yahvé, o Santo de Israel. Olha só, para concluirmos, entenda: no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. É na paciência
e na tranquilidade que está o vosso poder. Precisamos chegar até a terra prometida, precisamos chegar até a pátria celestial. Nesta caminhada, pode ter certeza que o Senhor te sustenta, que o Senhor não te deixa, que o Senhor te ajuda, que o Senhor te fortalece. Mas você precisa crer, você precisa estar olhando para o autor e consumador da tua fé. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.